E aí, pessoal, agora sim, vamos dar continuidade às nossas aulas e a gente vai falar um pouquinho sobre navegação nessa aula. Então, navegar basicamente é você ali interagir com mais de uma tela ao mesmo tempo. Então, aqui hoje a gente já tem uma tela, né? Mas tá tudo jogado, não faz sentido ali as coisas. E a minha ideia é te mostrar como fazer várias telas interagir é fazer várias telas interagirem entre si. E para isso a gente vai utilizar a biblioteca mais famosa, que é o React Navigation. Se eu abrir ela aqui, a gente vai ver que existem várias formas de interação. Então, tem a stack, que é quando a gente tem aquele botãozinho de voltar. Então, a gente já fez o botão de voltar. Tem o tab, que é aquela navegação ali como se fosse do Instagram. Então, você tem a casinha, tem um post, tem um feed, Reels, etc. Também tem modais, tem Deep Link, que eu vou falar um pouco mais à frente, ser mais avançado. E tem o Drawer, que é aquela navegação, como você pode ver aqui, que abre um painel lateral bem comum no Google Drive ou qualquer app do Google ali, eles usam bastante esse tipo de navegação. E aí, todas elas estão disponíveis para a gente utilizar. Então, voltando aqui, a gente hoje vai estar criando a tipagem para ela, para essa navegação, colocando algumas telas já para a gente ver a navegação trocando, pelo menos de cor e etc ali. E conforme a gente vai progredindo, a gente vai criando essas telas já para ter aquele resultado final que a gente tanto espera. Então, feito, a primeira coisa, vou fechar isso aqui, é a gente começar criando a nossa tipagem. Então, aqui em types, como a gente pode ver aqui, eu vou criar uma rota.bottom tab navigator, que é essa daqui. Então são tabs, bottom porque é embaixo, tab porque são essas tabs, e aí a gente vai criar essa tipagem pra gente. Então eu vou colocar aqui routers.bottom tab, e aqui a gente vai ter todo o nosso código relacionado àquela rota. Então, por exemplo, essa parte é bem TypeScript, mas já vale a pena aprender também. Então vamos declarar de forma global para toda a nossa aplicação que existe um tipo, a gente vai exportar esse tipo, o bottom tab parameter list. E aqui a gente vai dizer basicamente quais são as rotas que a gente tem. Então o Copilot está me ajudando aqui, temos a home, temos o search, temos sim, e temos também o favorito, que ele não vai trazer, trouxe aqui agora. E isso tudo a gente vai estar disponibilizando para a aplicação de forma geral. E aqui abaixo a gente vai exportar mais uma, que é exatamente isso aqui, só que eu vou colocar a da home, porque no futuro ela vai virar somente a nossa home em si. Então eu vou trazer home bottom tab, vou fazer igual a bottom tab, quase isso aqui, só que em vez de ser screen, vai ser navigation. Você vê que já apareceu alguns tipos aqui, ó, navigation props. E isso vai vir dentro da nossa biblioteca, que é o @React Navigation. Uma vez feito isso, a gente consegue passar para ele um tipo genérico. E eu vou passar primeiro o tipo é o parâmetro e depois a nossa tela que a gente vai querer que seja a nossa tela inicial, que vai ser o home. Então já fica aí a tipagem em si. Depois disso, a gente vai voltar aqui e a gente vai criar algumas telas que realmente serão os nossos componentes. Então para isso eu vou aqui em CRC, vou criar a pasta de screen e vou criar a home. Então vamos no CRC, criar nova pasta e aí vai criar a home e aqui a gente pode colocar um valor qualquer. Então eu vou fazer isso para os demais. Então favoritos, vamos colocar aqui. Então vou colocar aqui e por fim vou colocar também a de detalhes. Então vou colocar também. Feito. Em todos eu vou colocar alguma coisa e aqui eu vou colocar, por exemplo, um estilo só para a gente ver. Então eu vou começar colocando aqui um flex 1 e um background. Deixa eu fechar aqui só para ele me dar autocomplete. Cada um eu vou colocar uma cor, mas aqui eu vou começar com red, que é o que eu mais gosto. Então aqui a gente tem um retorno. E eu vou copiar isso aqui para cada um. No favoritos, eu vou retornar, pode ser um azul, blue. E no último aqui na home, eu vou retornar um pink, pode ser. Qualquer cor aí, só mesmo para a gente ter a visão. E aí, tem mais um arquivo aqui, que é a própria navegação. Então, dentro de SRC, eu vou criar uma pasta que vai ser responsável por criar a navegação para a gente. Então, SRC... cria um novo arquivo e criamos esse arquivo que está completo aí. Aqui é um pouco mais legal, que a gente vai ter que trabalhar realmente com os componentes. Então, vai ser o seguinte, a gente vai começar declarando uma bottom tab, que é o bottom tab navigator, que isso vem de dentro da nossa biblioteca. Então, eu vou importar ela aqui e a partir daí a gente vai gerar um componente que ele vai ser responsável por renderizar essas telas para a gente. Então, eu vou até copiar já esse aqui também, a gente vai precisar. Vai ser as cores, né? Vamos pegar nosso tema, que a gente vai estar pintando também. Então, use theme. Vou pegar aqui, a gente vai pintar os ícones da navegação. Então, se eu vier aqui, cada ícone desse ele tem uma corzinha e eu quero pintar ele. Então, eu já vou trazer ele aqui e eu vou retornar
a nossa navegação. Esse componente aqui, ele tem uma propriedade, então eu vou colocar aqui, ponto, e aí ele tem Navigator, Grupo, Screens e etc. Então eu vou começar com o Navigator, que realmente a gente vai ter um container de navegação ali, e aí a gente pode passar algumas propriedades para ele. Então eu vou começar passando aqui, tudo isso tem na documentação, tá pessoal? Então vai ser Screen, Options, e aqui eu vou passar um objeto. E aí eu tenho a tab bar ativa. Qual é a cor dela? A gente vai colocar aqui uma cor secundária, por exemplo. Quando tiver ativa, eu quero que seja secundária, porque nossa tela toda é dark, né? Então eu quero que fique aquela corzinha branca por cima. Outra coisa é quando tiver inativa. E aí eu quero que coloque a cor do texto ali, que é o caption. Depois a gente vai mexer também um pouquinho no estilo da barra. E aí eu vou colocar um background color secundário, que é basicamente o que a gente já tem ali. E aqui, depois de declarar essas coisas, eu preciso também sempre passar uma tela, né? Então, para cada tela, eu vou passar algumas coisinhas. Só para finalizar aqui, acabei esquecendo, o header, eu vou colocar uma função que vai retornar um objeto null, que eu poderia colocar um header que fosse fixo para cada componente. Feito isso, a gente vai colocar um screen, e a screen pode fechar nela mesma. E aqui a gente vai ter que colocar o name, no nosso caso aqui vai ser o home. Então, uma coisa legal, deixa eu ver aqui se eu já consigo pegar, tá vendo que não apareceu nada de propriedade aqui, mas se eu usar aquela tipagem que a gente fez, que é o bottom list, se eu vier aqui, ele vai ter todas as minhas rotas que eu quero usar. Então, para começar aqui, por exemplo, eu posso fazer home, e aí eu tenho algumas opções também. A primeira coisa é passar o componente, e aqui eu vou chamar ele, né, de home view, e aqui a gente já tem o primeiro componente aí que poderia ser renderizado. Dá até pra gente colocar aqui já. Vou pegar esse carinha, o nosso bottom navigator. Vou começar a tirar tudo que tem aqui, né, não vamos manter mais eles aqui, não vai ter mais nada disso. A gente vai deixar só realmente o que precisa. Então eu vou tirar esse container, content, blá blá blá, tudo mais, e vou deixar realmente só algumas coisas. E aqui a primeira. Assim como o tema, a gente também precisa passar o container da navegação. Então eu vou pegar aqui navigation, container. Ele vai vir de dentro do navigation e eu preciso disso para dar o contexto das rotas. Então aqui, por exemplo, eu vou renderizar a nossa rota. E essa rota, vou fechar nela mesmo, vou importá-la. Eu acabei não exportando, será? Vamos lá ver. Navegação, bottom, tá. Eu não exportei ainda, né? Mas vamos exportar aqui. Export. Default. Como é o nome dela? Bottom Tab Navigator. E aqui eu vou conseguir importar. E ela vai estar aí. A primeira tela tá ali, um símbolo qualquer. Mas já está a tela de home sendo carregada. Então vamos voltar lá e continuar customizando a nossa tela. Então nesse exemplo aí, a gente pode colocar um ícone que vai ser usado para substituir aquele que está bem feião ali. Então a gente vai passar uma opção chamada Option. Nela recebe outro objeto e aqui tem o Tab Bar Icon. E aqui o legal, que aquele componente que a gente fez, vai servir para cá. Então eu vou pegar o nosso Icon, portar ele lá dos nossos componentes. O name aqui, né, vai ser o icon, que é o icon. O nome vai ser home. E aqui, além da cor, a gente consegue pegar algumas coisas também, que é se está focado, qual o tamanho e etc. Então, vou usar o tamanho também para passar para esse componente. Então, size igual a size. E vamos ver ali. Olha que legal. Já apareceu aquela casinha que a gente tinha visto antes. E a cor tá vindo de onde, né? Essa cor é passada pela cor que eu passar aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse botar uma cor de alerta, observe ali que ele vai ficar vermelho. Então a cor que eu defini para minha propriedade global vai ficar sendo passada para as demais. Ah, legal, Ismael. Agora bora criar mais umas? Bora. Então vamos lá. Vamos criar essa daqui que vai ser, ó, como é legal. Ele dá o autocomplete. É o search. Essa tela, ela se chama Details ou Search View. Agora eu não me lembro o nome dela. Vamos ver aqui. Ela tem o nome de... Aqui tá Detail, então eu vou ver aqui. Vamos pegar Detail, vai vir da Screen. Aqui a gente tem o ícone de Search. Então também já deixei pronto. Basicamente é isso. E aí vejo que ele já apareceu aqui duas. E aí quando eu navego para outra tela, ele vai mudar a cor de rosa para vermelho. Então estamos indo bem. E para finalizar, vamos colocar mais uma, que vai ser a de favoritos. Então favoritos, que eu tenho também um componente chamado favorito. Vou lá, todas as rotas estão ali. Então a gente tem Home como primeira, favoritos e o Search. Então tá bem legal, é bem isso que a gente quer. Se a gente for em favoritos aqui, por exemplo, tá vermelho, vermelho e vermelho. Vamos ver aqui no favoritos. Eu não troquei a cor, né? Verdade, então favoritos. Vamos importar ela aqui. E aí, quando a gente vai para favoritos, tá azul. Então agora sim, a gente tem toda a nossa navegação
meio que já pronta, né? Então, bem legal, bem fácil utilizar o React Navigation, e aí todas as telas funcionam como esperado. E aí, claro que a gente vai partir daqui e criar mais componentes em cima, né? Customizar cada telinha dessa, mas é bem tranquilo e a gente vai fazendo isso conforme a gente for necessitando. Então, no primeiro momento, a gente vai criar todas de uma vez e a gente já pode partir, por exemplo, para criar a nossa home, que não vai mudar basicamente nada. Então, até lá!